Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Bom, muito boa noite, primeiramente, né? Meu nome é Gabriel, um prazer estar aqui falando com vocês. Hoje estou aqui na rua, né? Parei aqui no carro, tô resolvendo um compromisso aqui e não deu para gravar no nosso estúdio, né? No nosso estúdio que estamos acostumados aí do Fogão do Meu Coração, ou com o bandeirão aqui atrás, ou o estúdio lá onde realizamos o podcast. Então, hoje foi aqui no improviso, então desculpa esse cenário diferente aqui que é o carro, né? Mas vamos falar sobre o Botafogo, vamos atualizar vocês sobre o Botafogo, sobre o que está acontecendo, porque tem duas notícias muito importantes sobre o nosso glorioso, que envolve contratações, chegadas de atletas, possíveis chegadas de atletas. Bom, é isso aí, essa aqui, né, é a Noite Gloriosa. Noite Gloriosa. O jornalista Sérgio Santana atualizou, né, a gente sobre a questão do Wesley, né? Como comentarista, o Beto Júnior do Charla Podcast tinha falado que o Wesley já estava certo com o Botafogo e que o Renato Paiva ali tinha confessado a ele num camarote ali nos bastidores que o Wesley já estava certo com o Botafogo. O Sérgio Santana foi um pouco mais contido. Segundo o Sérgio Santana, o Botafogo ainda não dá o atleta como certo, e ele falou o seguinte, ó: eu mantenho a apuração, o Botafogo não dá o Wesley como certo, ele está na lista, é um jogador que o Botafogo adora, só que não foi contratado nessa última janela porque o Onassi pediu uma taxa de empréstimo que o Botafogo considerou muito alta para ter o jogador só por um ano. O Botafogo entende que o valor que ele gastaria no Wesley, se você colocasse um pouquinho a mais, às vezes conseguiria ter o jogador em definitivo. Por isso, o Wesley não veio. No entanto, o Wesley está na lista. É um jogador que o Botafogo quer muito. Isso já dá um indicativo que o Botafogo está olhando para as pontas. Pode ser que o Wesley venha. Só que se o Al-Nassr mantiver esse padrão de pedir uma taxa muito alta de empréstimo, ele não vem nesse formato. O Botafogo acha interessante o formato do empréstimo com opção de compra, mas se o Al-Nassr pedir a mesma coisa que pediu antes, ele não vem, e aí o Botafogo vai precisar e convencer o Al-Nassr de diminuir esse valor. Então, galera, é o que a gente sempre fala aqui. É muito complicado você dar um negócio como fechado, você falar que o Botafogo fechou. O Botafogo tá muito confuso no mercado, né? Tá deixando todo mundo confuso, né? Tá acabando descredibilizando muita gente, às vezes injustamente, porque às vezes a pessoa realmente tem de fato uma informação, mas as coisas mudam de uma hora para outra. O Botafogo precisa urgentemente de pontas, precisa urgentemente de meia, precisa de zagueiro, tá? Isso é claro, são as três carências do elenco do Botafogo. Não dá para continuar jogando sem essas peças. Infelizmente teremos que continuar jogando sem essas peças. Teremos 12 partidas pelo Brasileiro, né? Mais 10 partidas pelo Brasileiro, e teremos aí a fase de grupos da Libertadores quase que inteira sem essas peças, porque até abrir a próxima janela, que já vai ser a janela do Mundial, né? Ainda falta esse tempo. Mas o Botafogo escolheu esperar, né? Escolheu esperar, não trouxe ninguém ou não conseguiu trazer ninguém, né? Até tentou alguns nomes aí nos últimos dias que não deram certo, mas, né, sabemos que o Botafogo monitora alguns jogadores no mercado e esse jogador é o Wesley, né? O Beto Júnior trouxe que estava fechado, que falou com o Renato Paiva que estava fechado. Agora o Sérgio mantém a apuração dele falando que não está ainda, que o Botafogo espera negociar com o Al-Nassr novamente e ver se os árabes vão pedir um valor mais próximo da realidade do Botafogo. E aí, cara, não dá pra cravar nada. O que dá pra cravar é que o Botafogo busca sim pontas, né? Busca meias, tem nomes engatilhados, mas não fechou ainda com ninguém, tá? Então, eu entendo a frustração da galera, eu entendo a necessidade de ter notícias, de falar que tá contratado, que enfim, eu também tô nessa expectativa, cara. Tô ansioso, tô nervoso com o Botafogo esse ano, mas, infelizmente, o que sabemos é que o Botafogo vai esperar a pedida do Al-Nassr, tá? O Botafogo busca jogadores no mercado, o Renato Paiva já entregou uma lista de reforços que ele quer no Botafogo, inclusive de clubes que ele já passou, como o Cauli, por exemplo, que acabou não dando certo também pela pedida do Bahia, né? Mas é uma situação difícil. O Botafogo só pode contratar agora na próxima janela, né, do Super Mundial, que já é a janela do Super Mundial. O Botafogo está tentando também alguns jogadores específicos para o Super Mundial, que vão vir só jogar o Super Mundial. Então é uma confusão que o Botafogo entrou nessa questão de contratação que está muito grande. Infelizmente, a ausência, principalmente, não digo nem tanto a zaga, que a zaga, mal ou bem, a gente consegue estruturar ali, tem jogadores que podem ser improvisados, enfim. Mas a ausência de mais um meio armador, já que o Santos
atacante não tá bem, o Savarino também não começou tão bem a temporada, e eu acho que é muita sobrecarga em cima do Savarino, deixar ele como 10 do time ali, a falta desse meio armador e de um ponta mais decisivo tá prejudicando muito o Botafogo. O Botafogo tá ali muito aquém do que pode nessas partidas e vai perder pontos desnecessários. Vai perder pontos, como perdeu pro Bragantino, como perdeu contra o Palmeiras, que poderia ganhar e não ganhou, porque esses jogadores fazem uma ausência gigantesca, tá? Então, vamos esperar, vamos ver. O Wesley pode sim pintar no Botafogo, é uma possibilidade muito real, mas, ao que tudo indica, ainda falta o Botafogo se acertar melhor com o Al Nassr, e isso vai acontecer daqui a um mês, quando abrir a janela, daqui a 2 meses, enfim, tá? Então, essa foi a atualização do Wesley, tá? Já que o Beto tinha, né, falado que estava certo e tudo mais, e assim, pode também estar certo, e a gente não sabe, pode ser que o Renato Paiva tenha uma informação e comentou com o Beto, e a gente não sabe ainda, mas o Sérgio trouxe essa informação agora, né, o jornalista Sérgio Santana, que o Botafogo ainda espera um acerto com o Al Nassr, que o Botafogo não dá o atleta como certo. Então, atualização do Wesley aqui. Queria falar rapidamente também sobre uma possibilidade que surgiu no mercado aqui, que não é necessariamente algo que esteja acontecendo, nem tenho aqui evidências que o Botafogo está atrás desse atleta em específico. É uma possibilidade no mercado, é um jogador que eu sei que o Renato Paiva gosta, tá? O Elinho, tá? O Elinho, brasileiro, que joga no Toluca, tá bom? Ele tá livre no mercado. Ele pode estar livre no mercado, melhor dizendo. Ele ainda não está livre, mas pode ficar livre no mercado. Por quê? Ele tem sido alvo de críticas da torcida do Toluca. Nos 13 jogos que ele atuou na clausura, né, Campeonato lá mexicano, em 2025, foi titular somente em 4. De 13 jogos, ele foi titular em 4 e somou 2 gols e nenhuma assistência. Nesse ritmo aí pode ser que aconteça um empréstimo ou alguma negociação no meio do ano, que é quando ali, né, o Toluca pode fazer negociações com o atleta, cara. Ele é um jogador que o Renato Paiva gosta muito, que seria muito importante no Botafogo, tá? Eu vou até colocar uns dados dele aqui para vocês, que é importante vermos, né, a situação do jogador. É um jogador que o Renato Paiva, inclusive, já treinou o Toluca, né? Conhece bem o atleta, conhece o futebol mexicano. O Elinho tem 24 anos apenas, tá bom? Ele passou aí por alguns clubes, como o Bragantino, ele teve aí bons resultados, foi o futebol mexicano, que é um bom futebol, tá bom? Ele é um ponta-direita, tá? É uma posição que o Botafogo precisa muito, acabamos de falar inclusive do Wesley, né? Então, assim, ele tem jogado pouco no Toluca, tá havendo uma crise, digamos assim, com o clube mexicano, e isso pode facilitar a chegada dele em outro clube, como o Botafogo, por exemplo. Como eu falei, não é nada certo, né? É algo que ainda depende de alguns fatores, não é algo certo, mas ele vive uma situação ruim lá e não me surpreenderia se o Botafogo fizesse uma oferta pelo Elinho, tá? Não me surpreenderia nem um pouquinho se ele fizesse uma oferta pelo Elinho. Ele é um meio ofensivo, apesar de ser um ponta direita preferencialmente, ele pode jogar nas 3 posições, tanto no central como também na ponta esquerda. Então é um jogador bem do estilo que o Botafogo gosta, tá? Então seria um jogador interessante também para compor o elenco do Botafogo junto com o Wesley. Bom, vamos ver. O Wesley já é um jogador que o Botafogo já teve uma negociação, é um jogador que o Botafogo já tem ali no radar e pode avançar, como eu falei. O Elinho é um cara que ainda não temos, né, não sabemos de nada que o Botafogo buscou, mas é um jogador que a gente sabe que o Renato Paiva gosta, tá num time que o Renato Paiva já treinou, e é um jogador que não vive um bom momento lá e que deve estar disponível aí para algum tipo de negociação no meio do ano. Então, tá aí, Elinho, o Wesley, Botafogo se movimentando no mercado, porque é obrigatório, né? Acho que tá bem claro que é obrigatório renovar não, né? Contratar para o meio do ano, né? Contratar para o meio do ano. Porém, né, ficou um pouco tarde. Vamos torcer para termos, né, o menor dano possível nessas partidas que faltam até a janela, e para que a gente consiga fazer um milagre rápido de conseguir encaixar as peças boas, tanto para o Super Mundial quanto para a continuidade aí do Brasileirão e da Copa do Brasil e da Libertadores, dos torneios que estamos disputando, tá? Gente, muito obrigado, desculpa pelo cenário aqui, pela iluminação, foi um vídeo mais improvisado aqui hoje. Deixa nos comentários o que você acha do Wesley, o que você acha do Elinho, deixa seu like nesse vídeo, e eu fico por aqui, sempre atualizando vocês, independente do lugar, enfim, sempre deixando todo mundo aqui bem informado sobre as últimas notícias do nosso glorioso, tá bom?
Última noticiazinha é que o Nathan Fernandes voltou ali a treinar com bola e deve estar disponível em breve, tá? Saiu aqui agora essa notícia e já estou passando pra vocês. Se você ficou até o final do vídeo, recebeu mais essa info. Valeu? Tamo junto, um grande abraço, deixa seu like e não deixe de deixar seu comentário sobre o que você acha dessas últimas informações que eu passei aqui. Valeu e até a próxima!